Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Veja comigo essas mensagens que eu separei. Márcio Xavier, kkkk, aprenda a pregar, só faltava essa agora. Nancy Maciel, ninguém aprende a pregar, quem usa é o Espírito Santo de Deus. Mas claro que temos que crescer na graça e no conhecimento, mas aprender a pregar, misericórdia. Nailza Nunes, não se aprende a pregar, quem dá o dom da pregação é Deus. Ele usa quem ele quer e quando ele quer, basta se pôr na sua presença com sinceridade no coração, jejum e oração. Neuza Maria, a hora da palavra é o momento sagrado que deixamos Deus falar conosco através do pregador. Essa pregação escrita, que já vem preparada de casa, é só para enrolar as pessoas. Bruno 7759. Não existe isso, aprenda a pregar. O dom de pregar, quem nos dá é o Espírito Santo. Ou você tem o Espírito Santo ou não. Fora disso é lorota. Fim. E aí, dá para aprender a pregar? Ou pregar é um dom de Deus? Na hora da pregação, eu posso levar um esboço, um papel, a pregação escrita para expor as escrituras à igreja através de um esboço escrito? Ou a palavra tem que vir na hora, na cabeça do pregador? Hoje eu vou falar com você sobre isso nesse vídeo, então vem comigo. Chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo. O like ajuda muito para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo e que pessoas com o mesmo perfil que você também gostam desse conteúdo. Então se inscreva no canal, isso ajuda muito o Teu Lugar e ajuda muito você também a receber esse conteúdo tão precioso que te faz crescer aqui no conhecimento e na graça do Senhor. Tem a opção também agora Seja Membro. Clique aqui e veja as vantagens de ser membro do Teu Lugar, tá bom? Bom, veja aí alguns comentários, nós lemos alguns comentários no começo desse vídeo. Esses comentários foram extraídos de uma aula que nós demos aqui no Teu Lugar, uma aula de homilética. Homilética é a matéria teológica, e não só teológica, que nos ensina a pregar, a falar com as pessoas, a se portar perante o público. É claro que a mensagem ela vem de Deus, a palavra ela é de Deus, mas a homilética é uma ferramenta que nos ensina como expor com mais eficácia e de forma mais eficiente a mensagem que vem de Deus para que ela possa fluir e penetrar e alcançar o coração do ouvinte. A homilética é apenas uma ferramenta e nós aprendemos essa matéria, nós aprendemos como fazer com que a mensagem de Deus de forma mais eficaz penetre no coração do ouvinte e o Espírito Santo então possa convencer essa pessoa das verdades celestiais. Então esse é o papel da homilética. Mas para surpresa, ou não tanta surpresa assim, porque quantas coisas que a gente já viu, né? E olha, irmãos, parece que a gente já viu de tudo e cada vez que a gente acha que viu de tudo aparece coisas novas. Me surpreendeu demais algumas mensagens e eu fui selecionando essas mensagens. Algumas eu li agora aqui no começo desse vídeo. Eu vou ler mais uma só para a gente continuar aqui nesse tema. Será que dá para aprender a pregar? Pregar é um dom de Deus? O pregador pode levar algo escrito, um esboço? Ou isso é boia fria, isso é uma comida que não veio quente do céu, uma comida que veio fria e por isso não tem o Espírito Santo, eu tenho que falar o que vem na cabeça na hora ali da pregação, eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Para a gente continuar, vamos ler aqui mais um comentário. Amaro José diz assim: pregar não se aprende, cara, pregar é um dom de Deus. Quem quer aprender é para ser um profissional da fé. Olha, Amaro, eu não sei se todas as pessoas que querem aprender a pregar querem ser profissionais da fé. Eu acredito, não sei se na minha ingenuidade, no meu romantismo, que a maioria das pessoas que querem aprender a pregar querem servir a Deus melhor, querem expor as escrituras de forma melhor, mais adequada, mais eloquente, mais eficaz,
para que o evangelho seja propagado. Isso é muito diferente de ser um profissional da fé. É ser um pregador que se dedica ao seu ministério, que estuda e se dedica ao seu ministério, à sua vocação, que é o ministério da pregação. O que me assusta também, pessoal, é que nessas frases há certa verdade. É verdade que quem ensina a pregar é o Espírito Santo. É verdade também que qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, ainda que não haja nenhum tipo de currículo acadêmico na vida dessa pessoa, qualquer pessoa, da mais simples que seja, ela pode e deve pregar o evangelho, porque o ID, a pregação do evangelho, não é exclusiva para algumas pessoas. Todos os cristãos devem pregar o evangelho, devem pregar as escrituras, devem compartilhar a graça que receberam de Jesus. Mas eu quero mostrar para você que sim, dá para aprender a pregar, não no sentido de receber o dom de Deus de pregar, mas dá para aprender a ficar melhor na pregação. Ora, eu tenho 18 anos de pastorado. Há 18 anos atrás eu pregava de uma forma. 18 anos depois eu prego de outra forma. Quando eu escuto pregações antigas, eu digo assim, eu pregava assim, desse jeito? Puxa vida, eu sei que Deus me usou há 18 anos atrás, mas o conteúdo que eu tenho hoje, aquilo que eu aprendi com o tempo, com a experiência da pregação, essa experiência me levou a outro patamar de pregação, não de unção de pregação, não de poder de pregação, mas de eficácia na pregação, e é isso que eu vou mostrar agora. Inclusive na Bíblia nós temos uma pessoa muito eloquente, o nome dele é Apolo. E olha só o que aconteceu nessa situação. Vou mostrar para você, Amaro, vocês que falaram aqui que não se aprende a pregar, será que não se aprende? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto, Atos, capítulo 18, versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente, quer dizer, ele já tinha essa facilidade de falar, né? E poderoso nas escrituras, ele conhecia o Antigo Testamento, o Novo não estava escrito ainda. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, quer dizer, ele tinha o Espírito de Deus, né? Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Veja, ele falava com poder, ele tinha o Espírito Santo, mas só conhecia o batismo de João. Então o versículo 26 diz o seguinte: ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão, veja essa frase, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. O que acontece aqui? Apolo é um homem muito eloquente. Talvez na frase coloquial, na gíria, nós diríamos que ele tem o dom de pregar. Quer dizer, aquela pessoa que tem facilidade de falar em público, não tem vergonha, ele é poderoso nas escrituras, ele é cheio do Espírito Santo. Só que ele conhece só o batismo de João. Então, quando Priscila e Áquila, mais experientes, mais experimentados, viram a pregação de Apolo, viram a eloquência, o dom de pregar, viram que ele conhecia as escrituras, o Antigo Testamento, tomaram ele e com mais exatidão lhe expuseram o caminho. Falou, peraí, você está pregando. Beleza, tá muito boa a pregação, tá eloquente, tá top. Mas dá uma olhadinha, tá faltando isso aqui, você só conhece o batismo de João. E com mais exatidão expôs para ele o que ele deveria pregar. Veja, Paulo estava ali com sinceridade, mas não estava com exatidão. Ele estava ali com o espírito, mas não estava doutrinariamente correto. E isso preocupou Priscila e Áquila, que foram ensinar para Apolo como ele deveria falar da próxima vez, com mais exatidão doutrinária. Veja, podemos ter o Espírito de Deus e devemos ter o Espírito de Deus para pregar, mas também precisamos da doutrina, do conhecimento das Escrituras e expor as Escrituras com exatidão. Veja a preocupação de Priscila e Áquila com relação a Apolo, que foi um grande pregador, um grande líder da igreja no primeiro século. Vamos ver outra mensagem aqui? Dá uma olhada. Antônio Pereira. Você já leva tudo escrito, hein? A que ponto chega certos
ser humanos. Só Deus para ter misericórdia. Pois é, será que não precisa de papel? Né? Essa é uma questão. Se eu levar o papel, o esboço, ora, se eu não precisar levar nada escrito, para que levar a Bíblia então? Porque a Bíblia é algo escrito. Por que escrever a Bíblia? Por que então escreveram cartas? Por que os escritores bíblicos escreveram alguma coisa? Se tem que falar o que vem na cabeça, se tem que falar o que vem na hora, por que então foi escrito a Bíblia? Para que levar a Bíblia? Irmãos, esse é um problema sério. A pobreza espiritual dos sermões de hoje em dia é algo muito sério. A maldição dessa época é a pobreza espiritual, a superficialidade. As escrituras, ela pode ser alcançada na superfície, mas existem riquezas e pepitas que você só vai alcançar cavando fundo nas escrituras. A palavra de Deus, ela é infinita, assim como o próprio Deus. E cavando nas escrituras, você vai alcançar coisas extraordinárias. Quer dizer que eu não posso levar tudo escrito? Quer dizer que eu não posso levar um esboço segundo Antônio Pereira? Ele diz assim, a que ponto chega o ser humano? Levar tudo escrito, em preparar um sermão. Será que eu posso preparar um sermão ou eu tenho que falar na mesma hora? Os maiores pregadores sempre levaram seus esboços para o púlpito. Os maiores pregadores, as pessoas que são consideradas os melhores pregadores do Brasil e fora do Brasil, ao longo do tempo da humanidade, da era da igreja, sempre prepararam os seus sermões. Os pastores mais influentes do Brasil, os melhores pregadores do Brasil, sempre levaram os seus sermões. O pastor Hernandes Dias Lopes, que eu considero o maior pregador aqui do Brasil, já produziu, está produzindo ainda, um comentário expositivo de sermões ao longo da Bíblia inteira. Pastor Luciano Subirá, um homem, um expoente aqui, uma pessoa que está no topo, vamos dizer assim, dos pregadores aqui do Brasil, não no Espírito, porque todo mundo tem o Espírito Santo, mas na eloquência, né, na dinâmica da sua pregação, ele leva o esboço para poder pregar e é considerado um dos melhores pregadores do Brasil. Vamos falar do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, escreveu mais de 3.000 sermões. Há comentários do Charles Spurgeon para você pregar a Bíblia com os sermões do Charles Spurgeon, que foi considerado príncipe dos pregadores. Veja, os melhores pregadores prepararam sermões, né? Jonathan Edwards, que produziu um grande avivamento, ele levava os seus sermões para o púlpito. Aliás, um dos sermões mais conhecidos de Jonathan Edwards foi Pecadores na Mão de um Deus Irado. E olha que interessante para você aqui, Antônio Pereira, que acha que é ruim levar algo escrito, alguma coisa assim. Jonathan Edwards, quando pregou o sermão pela primeira vez na sua igreja, esse mesmo sermão, Pecadores na Mão de um Deus Irado, nada aconteceu na igreja, não teve aquele avivamento. Ele pregou o sermão e não aconteceu quase nada. O sermão foi pregado. É claro que a palavra de Deus é poderosa, mas não houve aquele avivamento. Depois ele repetiu o sermão em outra igreja. Repetiu o sermão, o mesmo sermão, em outra igreja. E aí quando ele repete esse sermão em outra igreja, há um grande avivamento. Aquele que você conhece, que as pessoas se seguravam na coluna e diziam para Edwards, Edwards, a gente não está aguentando ouvir. Eles achavam que o chão ia se abrir, Deus ia tragar eles ali. Olha o avivamento, olha o espírito que foi produzido num sermão repetido, num sermão escrito. Quer dizer, não tem Espírito Santo. Samuel Hopkins, escrevendo sobre a vida de Edwards, olha o que ele escreveu sobre levar sermão escrito no caso de Jonathan Edwards. Em geral, pelo fato de ter escrito seus sermões por muitos anos e de sempre escrever uma parte considerável da maioria de seus discursos públicos, ele também levava suas anotações para o púlpito. Contudo, não ficava tão confinado às suas anotações. Em geral, quando as escrevia, tanto que, se alguns pensamentos lhe viesse à mente enquanto falava, que não lhe havia ocorrido ao escrever, ele lhe parecesse pertinentes e marcantes, ele os apresentava.
Quem escreveu isso foi Samuel Hopkins, escrevendo sobre a vida de Edwards. Quer dizer, Jonathan Edwards, que foi um grande pregador, que produziu um grande avivamento do Espírito Santo, né? Então, ele levava as suas anotações escritas e, como qualquer bom pregador, não fica preso naquilo que escreveu. Se algo lhe vem à mente do Espírito de Deus e ele achava pertinente na pregação, ele falava ao público. Veja, irmãos, isso prova o seguinte: sermão não produz avivamento. Isso prova que pregador não produz avivamento. Isso prova que o avivamento é obra do Espírito Santo. Se é sermão escrito, se é o que vem na cabeça adicionando o que foi escrito, quem produz avivamento não é o pregador, se levou escrito ou não levou escrito. Quem produz quem produz o avivamento é o Espírito Santo de Deus. Vamos ler mais um aqui. Ezequias Sotti. A pregação da palavra não se prepara, ela vem na hora, enviada por Deus, a comida quente que vem do céu. Mas quando o homem prepara ela nos livros, no computador, é boia fria, não edifica, porque foi o homem que preparou, não foi Deus. Olha, Ezequias, pela sua fala aqui, eu imagino, e me assusta talvez, a igreja que você participa. Porque não assusta? Imagina um pregador que vai falar o que vem na hora. Ele não se preparou para aquele sermão. O músico se preparou, ele tirou a canção para poder tocar. Todo mundo se preparou para estar ali, mas o pastor não se preparou, ele só orou e aí na hora ele vai falar o que vem na cabeça. Não assusta você? E aqui está a falta de equilíbrio. Tem gente que honra a palavra e negligencia o Espírito Santo. Por outro lado, há alguns que honram o Espírito Santo, mas negligenciam a palavra e esquecem que o Espírito Santo é o guardião da ortodoxia. É ele que nos revela a verdade e que também nos dá o dom do discernimento do que é falso e do que é verdadeiro. Pregação, irmãos, é a exposição das Escrituras. Pregação é a exposição das Escrituras. A pregação do Evangelho de Deus é a pregação das Escrituras. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Quer dizer, que evangelho é esse? Por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Quer dizer, como é que é essa palavra que ele pregou? Olha o que ele diz. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo pregou estava de acordo com as Escrituras. Paulo está expondo as Escrituras, o Evangelho por meio das Escrituras. Não pregue o Evangelho por meio da sua cabeça. Você deve pregar o Evangelho por meio daquilo que está revelado nas Escrituras. Outra mensagem. Jânio Araújo. Conteúdo elaborado é de quem não tem o Espírito Santo. Nunca vi na Bíblia uma pregação elaborada de Isaías, Jeremias, Daniel, Paulo, Pedro, João. Todos eram cheios do Espírito Santo. Não de conteúdo elaborado, vazio da graças de Deus. Olha, primeiro que o discurso de Pedro, lá em Atos 2, dê uma olhadinha lá, 3.000 pessoas se converteram. Ele não tinha papel ali preparado anteriormente. Mas Pedro utiliza o texto de Joel, do Antigo Testamento, 2 textos de Salmos, né? Quer dizer, é um sermão expositivo, ele está usando as Escrituras. Estevão, antes de ser apedrejado, ele faz um panorama todinho do Antigo Testamento. Todinho, desde Moisés até Jesus, ele faz um panorama inteiro expondo as Escrituras. Jesus, depois de ressurreto no caminho de Emaús, expunha as Escrituras para aqueles 2 discípulos que estavam de caminho a Emaús. O próprio Jesus pregou e confirmou as Escrituras. A pregação do Evangelho tem como matéria-prima, como base as Escrituras. Não é a base não é a minha vida, a base não é o que me vem da cabeça. Irmãos, não assusta isso, pregar o que vem da cabeça? Agora, para você aqui, Jânio, que diz que nunca viu ninguém elaborar nada,
Então vamos dar uma olhadinha no comecinho do Evangelho de Lucas. Veja comigo, Lucas capítulo 1, versículo 3. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído. Veja, Lucas, que está na sua Bíblia aí, Jânio, que é inspirado por Deus, é considerado palavra de Deus pelo próprio apóstolo Paulo, que considera Lucas palavra de Deus. Esse escritor bíblico, ele não recebeu uma revelação de Deus. Ele fez uma acurada investigação dos fatos que foram narrados pelas testemunhas oculares. E ele colocou uma exposição em ordem, olha, um esboço ao excelentíssimo Teófilo, para que, quando ele visse aqueles fatos de história narrados em ordem, ele pudesse acreditar nas verdades em que ele foi instruído. Então veja, a Bíblia não é só o Apocalipse é uma revelação de Jesus. Lucas é aqui uma acurada investigação e também é inspirado por Deus. Então Deus sim pode revelar, assim como fez com o Apocalipse, revelar a palavra de acordo com as escrituras, de acordo com o que já foi escrito, né? Porque Gálatas capítulo 1, versículo 8 fala que eu não posso pregar nada daquilo que é além do que já foi pregado, porque senão é anátema, é maldição. Mas ele também usa o escrito. Lucas deu por escrito para Teófilo, para que ele acreditasse nas verdades. Veja como Deus também pode usar o escrito. Aliás, por que Deus não pode falar antes com o pregador? Tem que falar só na hora. Deus não pode falar um dia antes. Por exemplo, eu preparo a palavra no sábado, antes de pregar no domingo. E eu vou para minha cama, vou para o meu quarto, eu fecho ali a porta, eu vou orar e Deus fala comigo ali. Porque ele não pode falar comigo no sábado o que eu vou falar no domingo, ele tem que falar no domingo o que é que eu vou pregar na mesma hora. Ele não pode falar antes, eu não posso anotar o que Deus está ministrando no meu coração, não é o Espírito de Deus ali. Assusta essas mensagens. Vamos lá para a gente finalizar? Anilde Josefa, a maioria só quer facilidade, mas não quer pagar o preço no joelho. Quer falar bonito, pregar bonito, mas não quer se consertar diante de Deus. Assim é fácil. Curso de teologia é para pregar bonito, mas o pecado fica por detrás do pregar bonito. Olha, eu concordo com você, Anildes, que não dá para ter uma vida diferente do seu discurso, teologia e ética. É o discurso e a atitude. O que eu prego, eu devo viver. Então, o pregador deve viver o que prega, deve viver em santidade, e o pregador não deve viver no pecado. Quer dizer, não é porque a pessoa fala bonito, Anildes, que por trás do falar bonito ele tem uma vida de pecado. Nós lemos aqui Apolo falando muito bonito e não está mostrando na Bíblia que ele tinha uma vida de pecado. Ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Então, não é porque é verdadeiro que tem que ser feio. E não é porque é belo que ele é verdadeiro. Mas eu posso juntar as duas coisas. Eu posso dizer o que é verdadeiro de forma muito bonita. E não só bonita. Eu posso falar o que é verdadeiro de forma em ordem, assim como Lucas, para que flua até o coração do ouvinte essa mensagem e alcance o objetivo. Então, se eu falo com mais clareza e a pessoa entende o que está sendo falado, essa pessoa tem mais probabilidade de receber o Espírito Santo e se transformar. Se a pessoa não entende a palavra, você já chegou em cultos que você fala assim, o que o pregador falou? Ele leu um texto, falou outro, foi para outro, acaba o culto e fala, o que você aprendeu? Ela fala, nada, aquela palavra não transformou ninguém, não falou com ninguém. Às vezes a pessoa está no culto, ela fala, não entendi nada do que ele falou, não deu para ouvir direito, não teve como, eu li essa escritura, mas eu não entendi nada. Ela sai do culto, ela não entende, ela não aprendeu, ela não se transformou, a palavra não teve efeito, e não foi por causa da palavra, foi por causa do canal, foi por causa do pregador que não se preparou, que não aprendeu a ferramenta de apenas facilitar o entendimento do ouvinte. É isso. Veja comigo Genivaldo. Pregação não se aprende, é com jejum e oração que o crente recebe o dom. Pregação é dom
de Deus, é dom Deus. Fica a dica. Aí a Célia Capelete já responde aqui muito bem, ela diz assim, Genivaldo, mas tem que estudar a palavra também, porque o Espírito Santo faz lembrar o que estudou. Como vai ensinar o que não se tem conhecimento? Muito bem, Célia, como é que você vai ensinar uma coisa que você não tem conhecimento? Como é que você vai ensinar as Escrituras se você não conhece as Escrituras? Então o pastor, o pregador, o ministro tem sim que se preparar. Para concluir aqui, a mensagem ela vem de Deus. Qualquer pessoa com o Espírito Santo pode pregar a palavra de Deus. Mas não dispensemos a ferramenta. A ferramenta, a homilética, é um facilitador. Ela não é o mais importante. Isso não quer dizer que ela não seja importante. E que não seja muito bom você, como uma pessoa que prega a palavra para o teu vizinho, num pequeno grupo, na tua igreja, numa oportunidade que você recebe, por que é que você não se prepara e com muito mais propriedade, muito mais sabedoria, exponha então a palavra de Deus? Tá bom? Espero que esses comentários que eu fiz aqui tenham ajudado você a entender essas verdades. Sim, é Deus que dá o dom, é o Espírito Santo que capacita a pessoa, mas eu também posso fazer a minha parte e buscar o conhecimento e as ferramentas para levar a mensagem do Evangelho, como faço aqui nesse canal para você. E se você foi alimentado, se inscreva aqui no canal, deixa um like pra gente, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Principalmente com aquele que diz assim, não precisa aprender a pregar, não. Eu falo o que vem na cabeça. Manda esse vídeo para ele que vai edificar muito a vida dele, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus abençoe você e a sua casa. Você é sempre muito bem-vindo aqui. E se você quer estudar, Teologar.